Grécia Antiga talvez tenha produzido alguma das mentes mais brilhantes da história humana. Sócrates, Platão, Aristóteles, o nascimento da filosofia ocidental, da lógica, da política, da ideia de razão. Mas talvez a parte mais impressionante da Grécia não seja apenas o quanto ela pensou, e sim o fato de que, mesmo extremamente inteligente, ela continuava profundamente vulnerável. Porque talvez nenhuma civilização tenha mostrado de forma tão clara que inteligência sozinha não sustenta uma sociedade. Nenhuma vida, nenhum patrimônio. A história da Grécia não precisa ser contada como a história de um império que cresceu e depois caiu. Ela pode ser vista de outra forma, como um enorme laboratório humano. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. Cada cidade seguia caminhos diferentes. Cada uma organizava valores diferentes. Cada uma acreditava ter encontrado o modelo correto de vida. E talvez isso seja extremamente atual, porque no fundo todo ser humano continua tentando responder exatamente a mesma pergunta: como viver bem? Esparta acreditava na disciplina absoluta. Uma sociedade militarizada, rígida, controlada. Desde cedo, o indivíduo aprendia a suportar dor, obedecer, servir ao coletivo. E existe algo admirável nisso. Disciplina importa. Resistência importa. Capacidade de suportar desconforto importa. Inclusive financeiramente. Porque sem disciplina, quase ninguém constrói patrimônio. Mas existe um detalhe importante. Disciplina sozinha não basta. Porque Esparta se tornou uma potência militar, mas nunca se tornou uma potência econômica. E isso talvez seja uma das primeiras grandes lições dessa história. Existe gente que aprende apenas a sobreviver. Corta tudo, controla tudo, vive no medo constante de perder dinheiro. Mas nunca aprende a construir, nunca aprende a gerar riqueza, nunca aprende a investir, nunca aprende a expandir a capacidade produtiva. E viver apenas em privação também empobrece. Enquanto isso, Atenas escolhe outro caminho: comércio, navegação, arte, debate, filosofia. Uma cidade aberta ao mundo. E aos poucos, Atenas começa a enriquecer. Os portos crescem, a circulação da riqueza aumenta, as trocas comerciais florescem. E junto com a prosperidade, surge algo extremamente poderoso: confiança. As pessoas começam a acreditar no futuro. E talvez essa seja um dos motores invisíveis de toda a prosperidade humana. Nenhuma pessoa constrói patrimônio pensando apenas no próximo mês. Prosperidade exige horizonte, exige capacidade de sacrificar parte do presente para construir estabilidade futura. Mas existe um padrão perigoso em sociedades que crescem rápido. Elas começam lentamente a confundir crescimento com invulnerabilidade. E talvez esse seja um dos momentos mais perigosos da vida financeira de qualquer pessoa. Não quando ela está quebrada, mas quando ela começa a acreditar que nunca mais poderá quebrar. Atenas começa a acumular riqueza, prestígio, influência, poder. E junto com isso, a percepção de limite começa lentamente a desaparecer. Agora pensa na vida moderna. Quantas pessoas melhoram de renda e, imediatamente, aumentam o padrão de vida? O salário cresce e as despesas crescem junto. O patrimônio não cresce, apenas o consumo cresce. Existe gente que parece rica, mas vive completamente vulnerável. Carro financiado, apartamento financiado, dependência total do próximo salário, ausência de reserva, ausência de margem. Qualquer crise vira colapso. Atenas começa lentamente a viver algo parecido. A cidade ainda parecia brilhante externamente. Os debates continuavam, a arte florescia, os filósofos existiam, a riqueza circulava. Mas junto com isso, o excesso de confiança aumentava. E talvez uma das maiores provas disso tenha sido a expedição a Sicília, uma campanha militar distante, cara, arriscada, movida muito mais por ambição do que por prudência. O resultado? Perda de recursos, desgaste econômico, fragilidade crescente. E talvez aqui exista uma das conexões mais fortes com a vida financeira moderna. Quantas pessoas destroem anos de construção por uma única decisão impulsiva tomada no auge da confiança? Investimentos irracionais, dívidas mal calculadas, expansão sem estrutura, padrões de vida insustentáveis. Porque quase ninguém quebra de uma vez. Normalmente existe um desgaste silencioso, pequenos excessos acumulados durante anos, e talvez seja exatamente aqui que a Grécia traz uma das reflexões mais profundas da história. Porque foi nesse ambiente que surge Aristóteles. E Aristóteles desenvolve uma ideia extremamente poderosa: prudência. Equilíbrio, moderação, capacidade de evitar extremos. Isso parece simples, mas talvez seja uma das habilidades mais difíceis da vida inteira. Porque seres humanos tendem naturalmente aos excessos. Excesso de consumo, excesso de risco, excesso de confiança, excesso de conforto. E dinheiro potencializa tudo isso. Gastar demais destrói, mas medo absoluto de gastar também paralisa. Assumir risco excessivo quebra, mas evitar qualquer risco
também impede crescimento. Talvez esse seja o ponto central da maturidade financeira. A vida não funciona bem nos extremos, nem na impulsividade absoluta, nem no controle absoluto. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje, mesmo tendo acesso a mais informação do que qualquer geração da história, continua perdida financeiramente. Porque conhecimento não garante prudência. Existe gente com muito conhecimento e pouquíssima estrutura emocional. Gente que entende investimentos, mas não controla impulsos. Gente que ganha bem, mas vive sem margem. Gente que parece sofisticada financeiramente, mas continua vulnerável. A Grécia talvez tenha entendido uma coisa profundamente humana. Inteligência não basta. Você pode entender racionalmente o que deveria fazer e ainda assim destruir a própria vida por falta de ordem interior. Porque no fim, o maior desafio humano talvez nunca tenha sido falta de informação, mas falta de domínio sobre si mesmo. E dinheiro expõe isso de forma brutal. A forma como você gasta, consome, investe, assume risco e lida com prazer imediato diz muito mais sobre sua estrutura emocional do que sobre sua inteligência. Talvez por isso, a filosofia grega continue tão atual. Ela não tentava apenas ensinar pessoas a pensar, tentava ensinar pessoas a viver. E talvez exista uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Porque pensar bem não significa necessariamente viver bem. Existe gente extremamente inteligente, completamente desorganizada. Existe gente brilhante e financeiramente frágil. Existe gente cheia de conhecimento, mas incapaz de sustentar estabilidade por longo prazo. E talvez essa seja a maior lição da Grécia. Uma vida sólida não nasce apenas de inteligência, nasce de prudência, nasce de capacidade de equilibrar desejo, ambição, prazer, risco e responsabilidade. Porque crescer não é a parte mais difícil. Difícil é continuar sólido, mesmo quando o excesso de confiança começa lentamente a substituir a prudência. E se você achou que toda essa analogia faz muito sentido com o mundo moderno, deixa seu like aqui, curte, compartilha, ativa o sininho, faz de tudo. Inclusive, fica aqui o meu convite para uma consulta médico-financeira, o link está aqui na descrição, e eu espero te ajudar a entender o seu caso, né? E quem sabe falar um pouquinho mais aí sobre a Grécia. É isso e fico no seu aguardo.